Olá, o meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou falar um pouco sobre classificação e padronização de hortaliças, que é o tema do seminário avaliativo da disciplina de tópicos especiais em tecnologias de frutas e hortaliças, ministrada pela professora Lana Mar. As hortaliças são um grupo de plantas que apresentam uma incrível variedade de formas, tamanhos, cores e sabores. Então, à medida que o mercado se torna mais exigente, as hortaliças podem ser subdivididas de várias maneiras e também podem ser destinadas a diferentes tipos de segmento. Algumas hortaliças presentes no mercado não possuem muitas variações, como exemplo a rúcula e a cebolinha, mas para a maioria existem diferentes tipos, formas e cultivares. Então, para essas é necessária a definição e a caracterização desses diferentes atributos para a comercialização e para o consumidor final. O conhecimento mais aprofundado das diferenças entre as hortaliças permite melhorar o seu aproveitamento como alimento e assim aumentar o seu consumo. É necessário estabelecer essas normas de classificação e padronização para que se possa unificar a linguagem do mercado e assim possibilitar uma comercialização mais eficiente e se ter uma maior conscientização por parte do consumidor. A classificação ela pode ser definida como a comparação do produto com padrões pré-estabelecidos, enquadrando-os assim em grupos, classes e tipos. O julgamento obtido dessa classificação permite fazer um enquadramento do produto em um grupo, classe e tipo, tornando possível uma interpretação única. Cabe ressaltar que se a classificação ela deve ser atualizada, né, com o desenvolvimento de novas cultivares, com referências de cor, forma e tamanho. Então, é necessário sempre atualizar. Uma norma de classificação deve garantir a homogeneidade visual do lote, utilizar características mensuráveis, abranger todo o lote e atender às exigências de mercado e ser de fácil adoção pelos produtores. As normas de classificação e padronização podem ser oficializadas em cada país, podem ser determinadas pelo Ministério da Agricultura ou os órgãos responsáveis, de acordo com a demanda da sociedade. A utilização dos sistemas de classificação é um meio muito eficiente de organizar e desenvolver a comercialização de hortaliças. Então, tendo uma embalagem adequada ao produto, mais uma classificação eficiente, temos uma valorização do produto e, consequentemente, uma logística mais rápida. A padronização. Os produtos hortícolas são classificados por vários atributos quantitativos e qualitativos. Quais são esses atributos, quantitativos? Os quantitativos se referem ao tamanho e ao peso, e os qualitativos à forma, cor, grau de maturação, turgor e aspecto visual. Então, quando se estabelecem limites ou medidas para esses atributos, determina-se os padrões do produto. Servem como pontos de referência ou modelos para que se possa comparar e avaliar o grau de semelhança dos demais exemplares do mesmo produto. Então, temos a classificação e padronização como também parte do controle de qualidade, A padronização, ela pode abranger a embalagem, a apresentação e a identificação, entre outros aspectos. Aqui, por exemplo, temos imagens de pimentões de diferentes cores, o produto homogêneo, o produto não homogêneo, de várias cores. Então, a padronização permite separá-los de acordo com esses atributos. Mas como podemos relacionar classificação e padronização? Como já foi falado, a classificação ela pode ser entendida como a separação do produto em lotes visualmente homogêneos, que tem como base as características quantitativas e qualitativas. Então, quando esses atributos aqui são estabelecidos, já se estabelece um padrão do produto, ou seja, a padronização já está sendo realizada. Aqui um exemplo de cenouras, de vários tamanhos, formas e cores, aqui vários tipos de alface, alface romana, crespa, roxa, vários tipos de cores de batata. Então, a classificação e a padronização permite separá-los para tornar visualmente melhor ao consumidor.
A ação, ela pode ser dividida em três principais etapas. A primeira delas é a classificação por grupo, que consiste na separação por variedades ou cultivares, forma e coloração. Já a segunda etapa é a classificação por classe, que tem a ver com as características morfológicas do produto, como o comprimento, peso e o diâmetro. A terceira é a classificação por tipo ou categoria, que caracteriza a qualidade do produto em termos de grau de defeitos, que podem ser ocasionados tanto por danos mecânicos como por doenças e pragas. Então, qual foi o objetivo da classificação? O objetivo é facilitar e agilizar a comercialização para que o comprador e o vendedor reconheçam a mercadoria sem a necessidade direta de sua visualização. Então, a classificação ela é tida como uma condição básica e necessária para viabilizar negócios. Existe uma lei de maio de 2000, que foi regulamentada, né, pelo decreto de 2000, mas essa mesma lei ela foi revogada pelo decreto em 2017. Essa lei ela tornava obrigatória a classificação para produtos vegetais e seus sobreprodutos. E essa lei definia a classificação como o ato de determinar as qualidades intrínsecas e extrínsecas de um produto vegetal com base em padrões oficiais, físicos ou descritos. Então, atualmente, existe uma tendência por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, né, de flexibilizar essas normas de acordo com a demanda do mercado. Essa mudança não diz respeito apenas aos atributos do produto, mas também à postura dos órgãos oficiais em relação ao segmento como um todo. Então, a adesão às normas passou a ser voluntária e não mais obrigatória e compulsória como acontecia em alguns mercados, onde era exigido um trabalho de fiscalização e punição por parte dos órgãos responsáveis. Então, a adesão a essas normas é voluntária e não mais obrigatória e compulsória, como acontecia em alguns mercados, onde exigiam um trabalho de fiscalização, né, e punição por parte dos órgãos responsáveis. Então, essa flexibilização, ela permite também ao mercado fazer as modificações necessárias, né, de acordo com a demanda, deixando ao governo o papel de supervisão e de regulamentação. Aqui nessa tabela, eu trouxe algum número, uma tabela relacionada com número e data de publicação de normas de padronização e classificação de hortaliças no Brasil. Aí aqui estão alguns nomes, né, de hortaliças, a portaria e a data em que foi publicada. O CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, define 9 etapas para que se possa elaborar uma norma. A primeira etapa consiste no estudo detalhado das características do produto e de comercialização. E a segunda etapa consiste no estudo das normas existentes no Brasil e em outros países. Posteriormente, a apresentação de uma proposta preliminar de classificação do produto, uma análise crítica da proposta por todos os segmentos do sistema produtivo envolvidos com o produto, uma consolidação das sugestões, deve-se fazer uma reunião nacional do grupo de trabalho do produto em estudo, né, constituído por representantes de todos os elos da cadeia de produção, e assim também uma apresentação deve ser feita com a proposta da norma, né? Essa apresentação deve ser feita ao governo, ao órgão governamental, que vai ser competente para a análise e para uma posterior aprovação, e também a elaboração de um material escrito e ilustrado com a norma, como folder, e também o lançamento oficial da norma. As hortaliças, elas podem ser classificadas em 3 classes. Hortaliças tuberosas, que são aquelas cujas partes utilizáveis desenvolvem-se dentro do solo. Aí temos os tubérculos, como a batatinha, né, o cará, os rizomas, como o inhame, o bulbos, como cebola, alho, e raízes tuberosas, que são as cenouras, beterrabas, batata doce, mandioquinha, salsa. E as hortaliças herbáceas, aquelas cujas partes aproveitáveis situam-se acima do solo,
são mais suculentas, né? Podemos classificar aí as folhas, né? O alface, a taioba, o repolho, o espinafre, talos e hastes, como o aspargo, funcho, aipo, e flores e inflorescências, como a couve-flor, brócolis e alcachofra. E temos as hortaliças frutos, que utiliza-se o fruto verde ou maduro, todo ou em parte. Aí temos, né, a melancia, o pimentão, o quiabo, o tomate, o jiló, e berinjela, abóbora, entre outras. Um termo, né, que é muito utilizado é classificar em dois grandes grupos, como classificar as hortaliças em verduras e legumes. É um termo muito utilizado, porém ele é pouco abrangente e é um termo incorreto. Então, aqui as fotos, né, das hortaliças tuberosas, hortaliças herbáceas e as hortaliças frutos. São fotos para visualizar de forma melhor. A classificação, ela pode ser realizada por dois tipos. Ela pode ser realizada manualmente ou por meio de equipamentos, sendo que a classificação utilizando equipamentos, ela é cada vez mais comum, ela vem sendo cada vez mais utilizada. E essa classificação por equipamentos, ela pode ser dividida em dois tipos de sistemas, como o mecânico e o eletrônico. Os equipamentos com sistema eletrônico são mais utilizados, classificam por diâmetro, peso, cor e eliminação de defeitos. Aqui, como podemos observar na primeira imagem, né, o operador classificando manualmente, né, os pimentões, e nessas duas imagens sequentes temos a classificação sendo realizada por meio de equipamentos. A classificação gera inúmeros benefícios. Alguns deles são a apresentação, pois permite melhorar a apresentação do produto, gera uma agregação de valor, porque permite recompensar economicamente produtos com qualidade superior. Também ajuda na economia, porque através da classificação evita que produtos inadequados ao consumo sejam transportados e cuidados. Ou seja, aquelas hortaliças, né, que estão com injúrias, estão com defeitos, através da classificação, evita-se ter o trabalho de que essas hortaliças sejam transportadas e tenham aqueles cuidados, né, que ela passe por aquela série de processos, sendo que ela já não está adequada ao consumo, né? E tem-se uma otimização da distribuição, pois permite economizar o tempo de negociação e manuseio do produto até o consumidor final, e um conhecimento de mercado, pois permite conhecer melhor a aceitação e preferência dos consumidores, né? O mercado consegue entender melhor essa demanda por parte dos consumidores, as exigências do mercado, e com isso tem a satisfação do consumidor, porque o mercado consegue atender tomate cereja em função do tamanho e peso dos frutos. O tomate ele é classificado em relação à coloração do fruto, quanto ao tipo ou categoria e quanto ao tamanho do fruto. A coloração do fruto varia em função do seu estágio de maturação. Então, para esse atributo, o tomate ele é classificado em 5 subgrupos: verde, salada, colorido, vermelho e molho. Já o tipo ou categoria refere-se à ocorrência de defeitos graves e leves na amostra. Então, para esse atributo, o tomate ele é classificado em extra tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Já para o tamanho do fruto, o tomate ele é classificado em redondo e oblongo. Então, em razão desses atributos, né, que foram apresentados no slide anterior, fica evidente para a gente que o tomate cereja ele não se enquadra nas normas de classificação apenas para as classes de tamanhos. Os valores considerados para o diâmetro transversal do fruto de tomate são sempre maiores do que aqueles observados no tomate cereja. Então, com esse intuito, o objetivo do trabalho realizado por eles foi propor classes de tamanho e peso para frutos de tomate cereja. Então, eles avaliaram a existência de correlação entre essas duas características.
material e métodos. Foram utilizados frutos da cultivar Sind provenientes de 60 plantas cultivadas em caixa de vegetação. Para a classificação dos frutos, eles desenvolveram um método no qual foram utilizadas 5 caixas plásticas sobrepostas, como mostra aqui na figura. 4 dessas caixas tiveram suas bases perfuradas com orifícios de diâmetro igual a 20, 25, 30 e 35 milímetros. As 4 caixas foram sobrepostas, adicionando-se uma quinta caixa sem orifício, que foi utilizada sobre as demais, para coletar os frutos que passassem, né, através desses orifícios das caixas superiores. Então, os frutos retidos em cada uma das caixas foram contados e pesados. Então, com esses dados, calculou-se o peso médio dos frutos para cada classe e tamanho, como mostra aqui nessa figura 1. Resultados e discussão. A frequência de frutos em cada classe variou ao longo do período de colheita, como mostra aqui na figura 2. As plantas produziram frutos da classe gigante nos 15 dias iniciais do período de colheita. Já os frutos grandes, médios, pequenos foram obtidos em praticamente todo o período de colheita. Então, praticamente todos os frutos descartados foram obtidos na última semana de colheita, como mostra a figura 2. Então, eles consideraram que as 4 classes de tamanho dos frutos obtidas são necessárias, ainda que a classe de frutos gigantes tenha correspondido a apenas 5% do total de frutos, como podemos verificar aqui na tabela 1. Então, eles acreditam que essa classe de tamanho atenda um nicho diferenciado de consumidores e que alcança, assim, um maior valor de mercado devido principalmente à aparência deles. Já a porcentagem de frutos descartados foi de 11%. Então, ela não foi uma porcentagem muito significativa para o mercado, né? Representou uma pequena porcentagem. E acompanhando, né, as características do sistema de classificação que foi proposto pelo CEAGESP para o tomate, baseando nos resultados obtidos, né, nesse estudo que foi realizado, eles sugeriram que o tomate cereja seja classificado nas 4 classes de diâmetros propostas e nos 4 calibres, como mostra aqui na tabela 2. Então, eles acreditam que o sistema proposto possa ser utilizado para outras cultivares do tomate cereja, né? Porque essa variação de tamanho será detectada dentro de cada classe. Mas eles ressaltaram que tem-se a necessidade de confirmar essa informação por meio de outros experimentos futuros que possam ser utilizados e assim avaliar o sistema de classificação. Com isso, eles concluíram que pode-se propor a classificação para o tomate cereja associando o diâmetro e o peso dos frutos. Além disso, o método proposto foi viável pela praticidade e pela sua simplicidade. Então é isso. Obrigada a todos pela atenção e aqui estão as referências utilizadas.